Nós vamos aprender agora a fazer uma busca diferente da busca da aula 9. Na busca da aula 9, a gente fez uma busca linear, que é uma busca lenta, porque o tempo dela, a quantidade de passos dela, depende do tamanho do vetor. Então, quanto maior o tamanho do vetor, maior o tempo de busca. Então, nós vamos aprender a fazer nesta aula a busca binária, que é uma busca muito mais rápida do que a busca linear. Eu vou criar aqui uma nova classe chamada main. Vou colocar nela, como sempre, aqui um método public static void main. E nós vamos também criar aqui um vetor. Vou chamar um vetor aqui vou começá-lo com 8 posições. Depois nós vamos testando aí a performance dessa busca. Muito bem. E aí, nós vamos preencher esse vetor. Só que a busca binária, ela tem um conceito muito importante. O vetor precisa estar ordenado. Se o vetor não estiver ordenado, é impossível fazer a busca binária, porque eu vou explicar já o conceito da busca binária. Então, enquanto isso, eu vou só aqui preencher o vetor com o próprio valor do i, por exemplo. Então, ele vai sempre gerar um valor de i. Então, se é a posição 0, vai ter o valor 0. Vamos tentar fazer diferente? Vamos fazer assim, ó, i vezes 2. Então, a posição 0 vai ter 0, a posição 1 vai ter 2, a posição 2 vai ter 4, e assim vai. Então, vamos montar esse vetor aqui. Ó. Tem aqui o vetor da nossa busca linear, da aula 9. Vou apagar esse cara aqui, beleza. Como que vai ficar o nosso vetor aqui para a busca binária, então? A posição 0, quando o i vale 0, 0 vezes 2... Os caras, 2. Aí, pelo amor de Deus, daí você me mata. Você me quebra as pernas. Então, ó, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2. Opa, 5 não, 6. 4 vezes 2, 8. E o medo de errar aqui, hein? Imagina a vergonha. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. E 7 vezes 2, 14. Ou 14. Para o Silvio Santos, aqui o 6 aqui é 12, com U. Né? Cara, sei lá, estranho. Então, está ordenado o vetor. Por que isso é importante? Porque a busca binária funciona assim. Por que ela chama binária? Se ela se chama binária, é porque ela tem alguma relação com 2. Você fala assim, o 2, por isso que preencheu tudo com 2? Inclusive, não, tem nada a ver. Mas é a seguinte, cara. A busca binária funciona dessa forma aqui. Ó. Nós vamos marcar o início e o fim do vetor. Vamos marcar um número que nós queremos procurar. Vou chamar aqui esse número de buscado, igual a gente fez na aula 9. E o buscado vai ser aqui, por exemplo, o número 2. Quero procurar o número 2. Número 2 não, o número 10, melhor. Então, ele vai fazer assim, ó. Pega o início do vetor, pega o fim do vetor, divide ao meio. 0 mais 7, 7. Dividido por 2, arredondando, vou arredondar sempre para baixo, vou botar posição 3. Então, ele caiu aqui. Ó. Muito bem. Esse cara que está aqui, na posição 3, o 6, ele é igual ao 10? Não. Mas, como o vetor está ordenado, eu posso fazer uma outra pergunta. Se ele não está aqui, nessa posição, então, ele é menor ou é maior que 10? Ele é menor. Se ele é menor, então eu tenho certeza de que o nosso 10 ele está para cá. Ou seja, eu vou ignorar... Vou me arrepender de fazer esse risco aqui agora. Eu vou ignorar toda uma metade do vetor e vou trabalhar só com uma metade que sobrou. E aí eu vou fazer de novo a mesma paradinha. Qual paradinha? Vou até tirar esse risco que eu vou me arrepender depois para apagar isso aqui. A parada é a seguinte, então eu tenho aqui o início, o meio e o fim. Se eu andei início, fim e meio, ótimo. Descobri então que agora o meu vetor restante são essas 4 posições aqui. O que eu vou fazer? O início vai passar para cá. Ó. Aí eu faço início mais fim. 4 mais 7, 11. 11 dividido por 2, 5,5. Arredonda para baixo, 5. Então, eu calculei o meio. Eu sempre pego o início e o fim e calculo o meio. Como eu tenho 4 posições, não tem meio, né? Então, a gente arredonda para poder ter uma posição. E aí eu pergunto, 10 é igual ao cara que eu estou buscando? É. Ou seja, eu fiz
2 testes apenas, eu testei uma posição, testei outra posição e achei o valor que eu estava procurando. Como que eu teria que fazer isso na busca linear? Na busca linear eu teria que pegar o 0, 0 igual a 10, 2 igual a 10, 4 igual a 10, 6 igual a 10, 8 igual a 10, e eu iria testar cada uma das posições. Ou seja, a busca binária ela sempre divide o vetor ao meio e depois divide ao meio, 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 e assim vai. Ou seja, o que significa isso, cara? Se eu tiver um vetor de 1 milhão de posições, 1 milhão, 1 milhão de posições. Se eu tiver 1 milhão de posições, quando eu dividir ao meio, eu já eliminei 500 mil testes, ou seja, 500 mil elementos que eu verificaria na busca linear, eu não vou verificar mais. E se eu dividir ao meio de novo, mais 250 mil. E se eu dividir ao meio de novo, 125 mil. E se eu dividir ao meio de novo, eu não sei fazer essa conta, eu não sei o número que dá. Mas aí você descobre na calculadora aí. Então eu vou eliminando muitos testes, ou seja, a minha busca binária ela é muito mais rápida do que a busca linear, porém, o vetor tem que estar ordenado. E aí, nas próximas aulas, nas aulas seguintes, aula 11, 12 e 13 e 14, 15, 16, nós vamos ver vários algoritmos, um em cada aula, algoritmos de ordenação de vetores. Nós vamos ver alguns algoritmos mais lentos inicialmente e depois algoritmos que são mais rápidos. E isso favorece a busca binária porque nós conseguimos ordenar dados de uma forma bem mais rápida. Então, beleza, nós vamos implementar esse algoritmo agora para que nós consigamos aqui fazer a busca binária no nosso vetorzão top aqui das galáxias, beleza? Demorou, vamos que vamos, apagando aqui com toda a minha destreza, bora no código. Então eu preenchi o vetor, ótimo, tá lá o nosso vetorzão. Vou mandar imprimir aqui os elementos do vetor, só para a gente ver que elementos que estão lá, né? Não preciso, né? Porque, vou deixar, só para a gente saber ali depois quando eu aumentar o vetor. Muito bem. E aí eu vou fazer a busca binária, então. A busca binária também, assim como na busca linear, nós vamos ter uma variável que tem aqui um achou. Achou começa igual a falso. Ou seja, antes de buscar os elementos, antes de passar pela busca binária, eu estou partindo do princípio de que o elemento não existe, eu não achei ainda o elemento. Então, como é que eu posso fazer essa busca binária? Nós vamos ter uma variável aqui, que eu vou chamar de início, que vai começar em 0. Nós vamos ter uma variável fim, que vai começar no tamanho do vetor menos 1. Por que tamanho menos 1? O tamanho é 8, mas a última posição é 7. E nós vamos ter ainda uma variável meio. Beleza? Só que essa variável meio eu não vou nem inicializá-la agora. Eu vou utilizar aqui o seguinte, ó. Enquanto alguma coisa acontecer, então enquanto o início e o fim forem, como eu posso dizer, eles estiverem na ordem certinha, né? Enquanto o início está para a esquerda e o fim está para a direita, então eu vou executar esse procedimento da busca binária. Então, eu vou fazer assim, ó, enquanto início menor ou igual ao fim, eu vou fazer aqui a busca binária. E como é que funciona a busca binária? Eu vou calcular o meio. E como que calculo o meio? Início mais fim dividido por 2. Só que eu vou pegar só a parte inteira desse número. Então, vou pegar aqui assim, ó. Início mais fim dividido por 2 e pega a parte inteira, porque os vetores eles têm apenas índices inteiros aqui, nesse caso nosso aqui na linguagem Java. Eu não estou criando vetores com tipo texto, nada disso. Então, nós temos posições inteiras, que são essas posições aqui de baixo, e eu estou calculando o meio. Então, 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5. Pega a parte inteira, 3. Muito bem, então esse aqui é o início. Chamei de inicio, sem acento mesmo, né? Para você achar que eu não sei escrever. Eu não sei, mas às vezes é melhor você não achar isso. E o fim. Muito bem, então nós estamos aqui calculando. Show de bola! E nós temos duas hipóteses. A primeira coisa que nós vamos verificar é se vetor na posição meio é igual ao elemento que eu estou buscando. É igual ao buscado. Você fala, mas Leandro, cadê o buscado? Vamos botar o buscado aqui em cima, fica calma aí. Vamos botar lá, qual número você busca? Qual número você busca? Beleza. Vamos colocar aqui um scanner maravilhoso, lindão, show de bola. Scanner system.in. E vamos fazer aqui, ó, leitor.nextInt.
E essa variável que nós vamos criar aqui vai ser a int buscado. Beleza, esse é um número inteiro também, porque o nosso vetor é só de inteiros. Buscado. Vetor meio é igual ao buscado? Se for, se eu tipo, já achei o número, então eu vou falar achou igual a true. E já dou um break aqui e meto louco, ó. Maravilha, cara! E se não for igual? E se o vetor no meio, quem que é vetor na posição meio? Meio vale 3, vetor na posição meio é o 6. 6 é igual a 10? Não. Então, eu tenho que verificar duas coisas. Uma e a outra, joguei no else, que é o seguinte. Se o vetor meio não é igual ao buscado, eu vou verificar se o vetor meio é menor que o buscado. Quem que é o buscado? 10. Quem que é o vetor na posição meio? 6. 6 é menor que o buscado? Sim. Então, quer dizer que o número buscado está depois do 6. Então, eu vou pegar o meu início e vou fazer isso aqui com o início. Ó. Início vai ser a próxima posição logo após o meio. Ou seja, o início vai ser 4. 4 que é 3 mais 1. Ou seja, meio mais 1. Então, eu vou falar assim, ó, início é igual a meio mais 1. Muito bem. E se eu estivesse procurando, por exemplo, o número 4? Então, eu vou pegar aqui, mudei o buscado. Vamos supor que eu esteja procurando, começamos a busca de novo, eu estou procurando o número 4. Então, começou a busca, início é 0, fim é 7, 0 mais 7, 3, já dividi, né? 0 mais 7, 7, dividido por 2, 3,5, pega a parte inteira, 3. 3, posição 3, quem está nela? 6. O 6 é igual a 4? Não. Aí eu pergunto, vetor na posição meio, ou seja, vetor na posição meio, 6, ele é menor do que o 4? Também não. Então, cai no else. Se não é igual, se não é menor, o else só pode ser maior. Por isso que eu não fiz um outro else if, beleza? Só botei um else ali. Então, eu vou falar aqui, vai acontecer isso aqui no meu código. Ó. O fim vai passar a ser para cá, porque eu vou considerar só esse pedacinho de vetor aqui. Ó. Olha que beleza. Maravilha? E então, muito bem. Então, eu vou falar que o fim é igual a quem? O não é 2? O meio não é 3? 2 é 3 menos 1, ou seja, meio menos 1, que é uma posição antes do meio. Então, eu vou fazer assim, ó, meio menos 1. E aí, vai subir de novo no while aqui e vai perguntar, início é menor ou igual ao fim? 0 é menor ou igual a 2? É. Então, ele vai entrar e vai calcular o meio de novo. Início mais fim dividido por 2. Início, 0. Fim, 2. 0 mais 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o meio vai ser agora a posição 1. Muito bem. Eu pergunto, vetor na posição meio, vetor na posição 1, que é esse número aqui, 2, é igual ao buscado? Não, não é igual. Se não é igual, então ele não entra aqui, ele pula para o else if. E pergunta, o vetor do meio, vetor na posição meio é o 2. 2 é menor que o buscado? É menor que 4? É. Então, quer dizer que vai acontecer o quê? Início é igual a meio mais 1. Início vai ser meio mais 1. Ou seja, o início e o fim agora estão na mesma posição. Vou jogar aqui assim, para ficar bonitinho. Tranquilo, porque isso vai acontecer sempre que a gente chegar a um elemento só. Então, vai cair de novo no while. Início menor ou igual a fim? Sim, é menor ou igual. O início é 2, o fim é 2, eles são iguais. Meio, então, vai ser 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. O meio vale 2. Então, agora está todo mundo aqui, ó, na mesma posição. O início, o fim e o meio. Olha que beleza. Maravilha. Aí eu pergunto, vetor na posição meio é igual ao buscado? É, 4 é igual a 4. Então, achou, break. E se não fosse? Né? E se fosse aqui uma posição, um número, por exemplo, o número 5? O que iria acontecer depois? E a gente já mata aí a busca binária, então. Se fosse o número 5, eu ia perguntar, vetor do meio é igual ao buscado? 5 é igual a 4? Não. Ia cair aqui, ó. Vetor do meio é menor que o buscado? Vetor do meio.
5 é menor? Não também, não é. Então, vai fazer assim, ó, else, caiu no else, fim é igual a meio menos 1. O fim, que está aqui na mesma posição do início e do meio, o fim ele vai passar a ser meio, que é a posição 2, menos 1. Então, o fim vai passar para cá, ó. Ou seja, o fim e o início se inverteram. Quando o número não existe no vetor, o fim e o início, em algum momento, eles vão inverter de posição. E aí, caiu aqui no while, faz a pergunta, início é menor ou igual a fim? Não. O início vale 2 e o fim vale 1, ou seja, o início e o fim cruzaram. Quando os dois cruzaram, quer dizer que a busca binária não encontrou ninguém, e aí esse while vai dar falso, vai cair aqui embaixo e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na busca linear, na aula anterior. Se achou, system, println, achou. Se não achou, vai imprimir, não achou. Coisa linda, cara, coisa linda, coisa maravilhosa. Só que não para por aí, não. Vamos rodar esse cara aqui e ver o que acontece? Shift F6, vamos rodar agora. Qual número você busca? Pô, vou buscar o número 8. Achou, olha que fantástico. Vamos pegar agora um número que não existe. Vamos pegar o número 0, sei lá, né? O 0 existe, ó. 0, achou, muito bom, então está funcionando o algoritmo, está pegando a posição do início também. Vamos pegar um número que não existe aqui, o 25, não achou. Maravilha, cara, nossa busca está lindona. Mas o que nós queremos saber mesmo é quão rápida a busca binária é. Então agora eu não vou mais imprimir os elementos, vou comentar aqui o código, ó, e eu vou aumentar esse vetor para um vetor de 10.000 posições. E o que eu quero saber? Eu quero saber quantos testes ele faz. Para cada número que eu estou buscando, quantos testes ele faz. Então, eu vou colocar aqui um contador, vou chamar aqui de contador de testes, ele começa em 0. Toda vez que ele fizer esse teste aqui, ó, toda vez que ele passar por aqui, eu vou fazer aqui contador mais mais. Então, aqui ele conta quantos testes a busca fez. Muito bem. E qual é o pior caso de uma busca binária? Assim como uma busca linear, o pior caso é uma das pontas, né? Então, nós vamos sempre ter aí a ponta como o pior caso. Porque se o melhor caso é o caso do meio, né? Que a busca binária vai logo no meio do vetor. Então, eu vou pegar uma das pontas. Muito bem. Se eu tenho aqui 100.000, 10.000, aliás, né? 10.000 vezes 2 vai dar 20.000, que é o elemento aí que eu vou procurar. Aliás, o pior caso a gente pode considerar como um número que não existe. Se o número não existir, vai ser o pior caso, porque ele vai testar o máximo possível. Vou até colocar isso aí, um número que não existe. Muito bem, e eu vou mandar imprimir aqui embaixo, ó, a quantidade de testes. Quantidade de testes. Por que eu vou fazer isso? Você já vai entender aí, que é o contador. Então, nós vamos colocar aqui, vou começar com um vetor de 10 posições, beleza? E eu vou procurar um número que não existe. É só colocar um número ímpar aqui que eu sei que ele não existe, tipo 3. 3 não existe. Não achou. Quantos testes ele fez num vetor de 10 posições? 3. Então, eu coloquei aqui uma planilha, ó, vou colocar aqui, ó, tamanho do vetor. E eu tenho aqui quantidade de testes. Então, o tamanho do vetor é 10 e ele fez 3 testes. Muito bem, vamos aumentar para um vetor de 100 posições. Um vetor de 100 posições, Shift F6. Qual número você busca? O mesmo 3. Pô, ele fez 7. Num vetor de 100 posições, ele fez 7 testes. Olha que interessante. E já descobriu que não existia o número. Uma busca linear faria os 100 testes, né? Agora, ops, não sei porque eu rodei de novo. Que idiota. Vou rodar aqui agora com 1000. Eu quero montar um gráfico com isso aqui depois, beleza? Para que você possa entender a complexidade do algoritmo através do gráfico. Vou procurar o mesmo número 3, ele fez 10 testes. Então, com 1000, ele fez 10 testes. Vamos aumentar para 10.000. Shift F6, ele demora um pouco mais para preencher ali o vetor. 13 testes. Então, com 10.000, ele fez 13 testes. Muito bem, cara. Vou rodar agora com 100.000. E depois com 1.000.000, acabou. Com 100.000,
eu vou procurar o mesmo número que não existe, ele fez 17 testes. Ele fez 17 testes apenas. Olha que interessante, 100 mil elementos ele só fez 17 testes. E agora 1 milhão de elementos. E eu vou rodar aqui, número 3, ele fez 20 testes. Muito bem, então nós vamos agora fazer um gráfico com isso aqui, para que nós possamos verificar aí a função a que diz respeito estes dados, né? Então, isso aqui é só para a gente conseguir ilustrar aí. Então, vou inserir um gráfico, selecionei ali, quero montar um eixo X, eixo Y ali, beleza. Vai ser um gráfico do tipo XY, vou botar esse cabo aqui para frente. Acho que é isso aí mesmo. Olha que interessante, o número do tamanho do vetor, né, do número de elementos do vetor, passa lá para 1 milhão. Porém, o aumento ele não é linear. O aumento ele é logarítmico. Ou seja, com a complexidade aí de uma busca binária, é uma complexidade que nós vamos botar aqui do lado. A complexidade da busca binária é O de log n. Ou seja, é a melhor complexidade que nós podemos aí conseguir dentro de um algoritmo. Você fala assim, a melhor mesmo não é. A melhor mesmo é a O de 1. Ou seja, para qualquer coisa o algoritmo só faz um passo, que é impossível, né? Mas tudo bem. Então, show de bola, cara. Nós conseguimos um algoritmo super rápido aí para nossa busca binária. E na próxima aula, vamos aí para os algoritmos de ordenação.